Olá, meu nome é Neide, sou enfermeira, trabalho no município de Carapicuíba desde 2003, estou no núcleo de infectologia há mais de 10 anos e hoje eu vim aqui para falar a respeito das hepatites virais. A importância de você entender a necessidade de estar procurando um serviço de saúde para que você possa saber e ter um diagnóstico, uma revelação precoce. Pois a hepatite ela é silenciosa, ela é uma doença no qual muitos de nós ou muitas pessoas possam ser portadora desse vírus e desconhecer. Por quê? Quando você vem apresentar qualquer sintomas, é sinal de que alguma coisa muito grave já cometeu e comprometeu o seu fígado. Então fique aqui a dica. Se um dia na vida você teve contato com alguém, uma prática sexual sem proteção, compartilhou seringas, compartilhou agulhas ou de alguma forma compartilhou escova de dentes, procure o núcleo, faça o teste e faça a prevenção, pois ainda prevenir é a melhor solução. Nós vamos falar um pouquinho a respeito das hepatites virais. O mês de julho ele é escolhido para que a gente venha intensificar a necessidade das pessoas buscarem o socorro, buscar ajuda. Então você vai ver que as mídias vão estar falando a respeito mais desse mês. Mas que não seja somente o mês de julho para você fazer a prevenção, que você possa buscar a prevenção o mais precoce possível, porque já está falando prevenção. Então a gente vai falar um pouquinho da hepatite. Quais são elas? Hepatite A, hepatite B, hepatite C, hepatite D e a E. Mas o nosso país ele é riquíssimo e ele é poderosíssimo, porque eu não consigo entender como que um país pode ser rico em algumas coisas, mas nós brasileiros temos a riqueza de ser os 5 campeões na hepatite B e C. A hepatite D e a hepatite E são 2 tipos de hepatite que estão mais associados ao povo asiático e ao povo africano. Mas nós precisamos ter essa noção da problemática em relação a essa infecção, porque é um problema muito sério de saúde pública. E nós, como estamos vivendo numa atualidade onde a nossa saúde está um pouco bem precária em relação a todos os processos, nós precisamos nos prevenir. Então, o recado para vocês esse dia é: se previna contra as hepatites. E eu vou falar um pouquinho a respeito de cada uma delas. E que você possa entender que os processos relacionados às inflamações, às infecções, voltada para o fígado, porque é o órgão aonde ela vai se instalar e aonde você terá a possibilidade de, no futuro, se você desconhecer, problemas seríssimos como cirrose hepática, fibrose hepática e câncer de fígado. Tudo isso provocado por meio dessas 2 doenças que podem comprometer o teu organismo, o seu sistema hepático. E outra coisa que é extremamente importante é o meio, a forma pelo qual os sintomas das hepatites são iguais no momento que a gente se encontra sobre o processo que a gente diz, fase aguda da doença. Então, os sintomas são iguais para a hepatite A, para a hepatite B e a hepatite C. Quais são esses sintomas? Náuseas, enjoo, dor de estômago, dor principalmente do lado do fígado, porque esse fígado está comprometido. Quando procurar ajuda? Quando procurar o auxílio? Quando você perceber, principalmente, esse branco do teu olho começa a ficar amarelado, você vai ao banheiro fazer xixi, esse xixi está de uma cor parecendo Coca-Cola, é aí defecar, esse processo das suas fezes parecer vidro moído. Então isso é sinal de problemas relacionados à infecção pelo vírus das hepatites. Hepatite A, hepatite B e hepatite C, na sua fase aguda, todas precisam ser investigadas. Como você vai observar muitas vezes você vai ao médico, você vai fazer o exame simplesmente de TGO-TGP, que são as enzimas hepáticas, e ela vai estar revelando que você está com uma infecção no fígado. Mas para saber qual é o tipo de hepatite, há uma necessidade das sorologias específicas. Sorologia para hepatite A, sorologia para hepatite B, sorologia para hepatite C. E uma coisa que você precisa entender definitivamente sobre essas infecções. Apesar de a gente muitas vezes receber pacientes que vêm para nós com exames, com seus marcadores, mas ao olhar os exames nós precisamos saber exatamente se esse paciente vai ter futuramente uma hepatite B
você. E aqui fica o alerta, se porventura você for portador de uma hepatite A, não entre em desespero, porque a hepatite A, do jeito que ela se instala, ela vai embora. Ela dificilmente vai causar doenças graves no teu sistema, no teu organismo. Mas há uma necessidade, sim, de fazer o processo de hidratação para que cure. Não precisa você entrar em desespero se porventura seu teste ou então seus exames sorológicos vêm com a confirmação da hepatite A, que é uma coisa que é extremamente importante também a gente observar, se IgM ou IgG, tá? Então, se é doença, você vai ter dois exames especificando reagente. Se é IgG, não precisa você entrar em desespero, você não está doente, você teve contato com esse vírus, e do jeito que ele se instalou, ele foi embora. Uma outra observação é que você precisa entender qual é a forma e o meio pelo qual nós podemos ser acometidos por esses vírus. Hepatite A, ficar muito atento. A fruta que você coloca na sua boca sem lavar. A água que você bebe sem ser filtrada. E principalmente, práticas sexuais sem proteção, porque poderemos ser acometidos por esse vírus por meio de fecalóides fecais. Então, há necessidade de, sim, lavar os alimentos, utilização do preservativo nas práticas sexuais e, principalmente, evitar nadar em lugares como lagoas, brejos ou qualquer área onde esteja próximo do esgoto aberto. Aqui em Carapicuíba a gente tem muitas vezes olhado, hoje não tem mais isso, mas era muito comum a gente ver as crianças nadar na lagoa. Não pode, proíba os seus filhos de entrar em lagoa, porque lá ele pode ser cometido sim pelas bactérias, pelos fecalóides fecais, que são responsáveis sim pela presença do vírus da hepatite A. Hepatite B, a gente precisa precisar e observar principalmente carteirinha de vacinação. A hepatite B se transmite por meio do sexo sem proteção. Mais de 90% das pessoas são acometidas pelo vírus hepatite B por meio de uma prática sexual sem camisinha. Então a camisinha ela vai prevenir contra vários tipos de doenças virológicas, mas principalmente se a pessoa utilizar o preservativo vai estar evitando. Uma outra coisa que é importantíssimo para pessoas com mais de 20 anos seria observar sua carteirinha de vacina. Claro, a hepatite B foi uma criação das vacinas desde 1988, aonde o Programa Nacional de Imunização já fez com que todos que nascessem de 90 para cá sejam vacinados com 3 doses, mas é importantíssimo você observar se você não vai precisar fazer um reforço da sua vacinação. Profissionais como manicures, cabeleireiros, coletores de materiais perfurocortantes, coletores de lixos, esses precisam ter a sua vacinação atualizada. Porque isso é por meio dessa vacinação que você vai criar anticorpos para evitar que você possa se comprometer no momento de você fazer coleta desses materiais perfurocortantes, porque a gente não sabe, infelizmente existe ainda a falta de consciência de algumas pessoas que utilizam agulhas e jogam essas agulhas no lixo de forma a descartar sem a devida proteção. Uma outra hepatite que causa muitos problemas às pessoas e muitas vezes pela falta de informação que a gente ainda tem hoje é a hepatite C. Hepatite C, meio pelo qual uma pessoa também tenha sido cometida por esse vírus, também é por meio de compartilhar agulhas, seringas, pode ser escova de dente, pode ser o cachimbo, pode ser o lindo canudo que as pessoas utilizam ultimamente, né? Ou naquilha, que eu falo que é o cachimbo do diabo, que aquilo realmente é do diabo, né? Não é uma questão de ideologia, mas é uma questão de prevenção. Então, se você compartilha seringa, se você compartilha agulha, se você compartilha o cachimbo com um amigo na rua, se você compartilha o canudo para usar algum tipo de dispositivo de drogas, então preste muito atenção, porque qualquer resíduo que tenha a presença desse vírus pode sim comprometer outras pessoas. Por quê? A hepatite é um vírus
que infelizmente ele pode permanecer numa superfície como madeira por mais de 7 dias. Então a gente precisa entender a necessidade de nós causarmos em nós mesmos a prevenção. Se eu vou me proteger, eu vou proteger o meu próximo. E é isso que a gente precisa entender. Que é a necessidade da proteção, a necessidade de compromisso, de responsabilidade para com você, você vai ter contigo e você vai passar isso adiante. Não adianta a gente ficar falando, não adianta a gente ficar pedindo para você, olha, cuidado com o teu próximo. Se você não se preocupar e não cuidar de você mesmo, não adianta você olhar para o teu próximo. E uma coisa que é extremamente importante, nós que nos encontramos trabalhando na saúde, nós estamos com as luzes alertas, porque infelizmente com a modernidade, com todo o avanço das informações, o que eu tenho observado no meu dia a dia, no meu trabalho, é quanto mais se tem informações, menos e menos informações precisa para comigo mesmo. Então eu estou chegando totalmente desprotegido, desprovido de qualquer tipo de orientação que vá me fazer com que eu tenha entendimento a respeito da prevenção. Então, recado para nós do Núcleo de Infectologia do município de Carapicuíba é que você possa se prevenir, que você possa ter essa responsabilidade com o teu corpo, essa responsabilidade com o teu próximo, entendendo que você precisa sim fazer a prevenção. E a prevenção é evitando, procurando de todas as formas evitar as complicações em relação às infecções, principalmente pelas hepatites B e C. Olá pessoal, eu sou o Marcelo Peçanha, médico infectologista do Núcleo de Atendimento de Infectologia de Carapicuíba. Eu vou estar agora conversando um pouquinho com vocês sobre a revelação e o diagnóstico da hepatite B. Como a Ineide falou, a hepatite B é uma doença viral que pode causar um grande espectro de sintomatologia no nosso paciente, desde os casos assintomáticos aos quadros de hepatite fulminante. É muito importante, durante o atendimento do nosso paciente, termos uma anamnese bem realizada, um exame físico adequado e a complementação com exames laboratoriais, desde a bioquímica, que são exames inespecíficos, a análise das enzimas hepáticas. Bom, falando um pouquinho sobre o diagnóstico da hepatite B, como a Ineide falou, é uma doença que tem um espectro grande de sinais e sintomas, podendo ser desde casos assintomáticos, os mais frequentes, até as hepatites agudas fulminantes, que são extremamente raras. Durante o diagnóstico da hepatite B, é sempre importante termos uma anamnese, um exame físico bem feitos e a complementação diagnóstica através de exames laboratoriais inespecíficos e exames sorológicos específicos para a hepatite B. Em relação aos exames sorológicos específicos, nós podemos solicitar tanto antígenos quanto anticorpos. E a avaliação precisa desse conjunto de exames que vai nos fornecer ou não o diagnóstico da hepatite B. A complementação diagnóstica ela pode ser feita através da análise de PCR e a determinação da necessidade do tratamento ela é feita com base nesse conjunto de exames laboratoriais, provas de função hepática, resultado de PCR e resultado das sorologias. É muito importante frisarmos que a avaliação sorológica da hepatite B nos permite determinar a ocorrência de infecção pelo vírus ou a presença de anticorpos por contato com o vírus selvagem ou pelo contato vacinal. Esse diagnóstico ele é feito através da análise completa de todo o perfil sorológico. Algumas populações, como as gestantes, elas realizam de forma rotineira testes rápidos para hepatite B, que avaliam a presença de antígenos de superfície. Na gestação, especificamente,
algumas vezes temos resultados falsos positivos desse exame específico. Então é muito importante, antes da revelação diagnóstica, que seja realizado todo o perfil sorológico para um diagnóstico correto dessa patologia. É nos atentarmos para os fatores de riscos. Então, não compartilhamento de seringa, não compartilhamento de cachimbos, não compartilhamento de itens de higiene pessoal como escovas de dente, observância atenta do local onde se realiza tatuagens, o sexo seguro, fundamental, utilização de preservativo durante o sexo, não só para hepatite B, mas para demais hepatites e ISTs. Gostaria de encerrar aqui a minha participação. Deixo um forte abraço em todo mundo. O NAIC está à disposição em caso de dúvidas, em caso de necessidade de encaminhamento ou avaliação da infectologia. Viu? Grande abraço a todos. Dando complementação à fala do Dr. Marcelo, eu quero aqui falar para vocês, profissionais que vão receber os pacientes aí na ponta. Quando você for avaliar um resultado de sorologia, seja da hepatite A, seja da hepatite B, da hepatite C, não faça uma revelação precoce ao seu paciente dizendo que ele está doente. Esse paciente precisa fazer exames complementares, como a gente vai precisar pedir PCR, para saber exatamente a quantidade de vírus existente no organismo desse paciente que vão fazer com que ele tenha, sim, a possibilidade de, no futuro, desenvolver a infecção pela hepatite, seja ela B, seja ela C. Então, vai ser o PCR, que é um exame específico para fazer a leitura do DNA desse vírus, para que a gente possa ter certeza da quantidade de vírus existente, porque se ele tiver uma carga viral detectável, aí sim há uma necessidade de uma outra conduta em relação a esse paciente. Portanto, ao paciente chegar para vocês, que vocês foram fazer uma revelação de diagnóstico por meio da sorologia, encaminhe esse paciente para o núcleo de infectologia e lá nós daremos as decisões e as informações precisas para que esse paciente não chegue, como a maioria tem chegado para nós, já desesperado, achando que estão morrendo. E uma outra observação que é extremamente importante é em relação ao tratamento desse paciente. Tratamento para as hepatites, quem vai definir somente é o infectologista por meio de resultado de PCR ou quais são os genotipos, porque ainda tem toda essa problemática em relação à hepatite C. E a hepatite B, a gente vai precisar olhar marcadores junto com os resultados dos PCR, para que a gente possa realmente saber se esse paciente precisará tratar ou simplesmente permanecer em acompanhamento nos núcleos de infectologia por um período determinado pelo profissional que vai estar acompanhando esse paciente. Qual é a melhor prevenção? Utilizar meios para evitarmos complicações no futuro. E lembre-se, a hepatite C, a hepatite B, tem como nós cuidarmos se você nos procurar para a realização e a realização da prevenção, que você possa ter essa noção, que você possa entender verdadeiramente que existe sim no município um local, existe sim profissionais que venha trazer para você as informações precisas para que você não fique desesperado por meio de um primeiro diagnóstico em relação à confirmação da presença do anticorpos no teu corpo. Então, fica aqui o nosso recado, que você possa entender verdadeiramente que há uma necessidade de fazer a prevenção. Então, se teste. Primeiramente, eu quero agradecer ao grupo de comunicação da Secretaria da Prefeitura de Carapicuíba pela oportunidade de nos permitir falar a respeito das hepatites, estar falando com a população sobre a necessidade de realização da sua prevenção, de podermos expandir esse trabalho, porque infelizmente já tem muito tempo que nós tivemos a oportunidade de falar um pouco, mas que você possa entender a necessidade de ampliar o teu conhecimento, de ampliar as informações, passe adiante essas informações, porque é extremamente importante para a população dessa cidade saber que existe um lugar sim, que se preocupa, que cuida
e que existe um lugar, sim, que presta assistência de primeiro mundo, porque é assim que muitos dos pacientes falam para nós: nossa, eu achava que não existia um lugar assim no município de Carapicuíba. Existe e você pode nos procurar. Agradeço grandemente a oportunidade por poder ter tido essa fala e que você possa, sim, ser um elo de multiplicação das informações para o nosso município a nível de serviço prestado à população da cidade de Carapicuíba. Muito obrigada.